Oi gente, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso assunto de álgebra e falando ainda sobre operações com monômios, vamos agora à multiplicação. Basicamente, a multiplicação se desenvolve entre monômios multiplicando a parte literal com a parte literal e a parte numérica com a parte numérica, ou seja, você multiplica número com número, letra com letra. Quando você multiplicar as letras, ou seja, a parte literal, você vai ter que utilizar a propriedade de potências que está aparecendo aí em verde, ou seja, a multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Primeiro exemplo, menos 4a ao cubo b ao quadrado vezes 3ab ao quadrado. A gente vai multiplicar o menos 4 com 3 e a parte literal com a parte literal, a ao cubo com a e b ao quadrado com b ao quadrado. Para facilitar o entendimento, vamos separar aqui cada um desses fatores. Então, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Menos com mais dá menos, 4 vezes 3, 12. A ao cubo vezes a é uma multiplicação de duas potências de mesma base. Lembrando sempre que quando o expoente não aparece, subtende-se que é 1. Então, eu vou repetir a base a e somar os expoentes, 3 mais 1. Então, vai ficar a elevado a 3 mais 1. b ao quadrado vezes b ao quadrado também é uma multiplicação de potência de mesma base. A base é o b, que eu vou repetir, e somar os expoentes, 2 mais 2. Então, fica b elevado a 2 mais 2. Resultado final fica menos 12 vezes a elevado à quarta, b elevado à quarta. Próximo exemplo, 2 quintos x à quinta y vezes menos 15yz. Eu vou multiplicar o 2 quintos com o menos 15 e a parte literal x à quinta y com yz. Não tem problema de serem variáveis diferentes. Você vai aplicar a propriedade de potência nas variáveis iguais e nas diferentes você vai só repetir. Como? Vamos separar para ficar mais fácil a visualização. E agora vamos multiplicar primeiro a parte numérica, 2 quintos vezes menos 15. Multiplicando esses dois números, dá para cortar o 5 com o menos 15, dividindo os dois por 5. Dividido o 5 por 5 dá 1, que eu não preciso colocar, e dividido o 15 por 5 dá 3. Então eu vou multiplicar apenas o 2 vezes 3. Não há nenhuma outra variável x para multiplicar com esse x elevado à quinta. Então, eu vou só repetir da mesma forma o z. Aqui na frente de 2 quintos é mais, quando não aparece, fica implícito que é mais. E aí, mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Menos 6x à quinta. E agora, multiplicando essas duas potências aqui de mesma base, digo potência porque quando o expoente não aparece, fica implícito que é 1. É 1 aqui nesse y e é 1 aqui nesse outro y. Então eu vou somar esses expoentes e repetir a base y. Portanto, vai ficar y elevado a 1 mais 1. E o z eu só repito, porque não tem mais nenhuma outra variável z para multiplicar. 1 mais 1 dá 2, então meu resultado final fica menos 6x elevado à quinta, y elevado ao quadrado, z. Último exemplo. 1 nono de g ao quadrado h vezes 3 meios de gh ao cubo j. O g e o h se repetem, então esses eu vou aplicar a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. O j não se repete no outro fator, então eu só repito ali no final. Então você vai multiplicar a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal. Vamos separar os fatores para facilitar esse processo. 1 nono vezes 3 meios, eu posso simplificar aqui o 9 com 3, dividido os 2 por 3. 3 dividido por 3 dá 1, que eu não preciso colocar. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu vou multiplicar apenas no denominador o 3 vezes o 2. G ao quadrado vezes G e H vezes H ao cubo, eu vou aplicar a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. E o J eu vou só repetir até o final. Portanto, vai ficar 1/6 de g elevado a 2 mais 1 vezes h elevado a 1 mais 3 vezes j. Isso vai me dar 1/6 de g elevado ao cubo h elevado à quarta j. Toda vez que tiver uma variável em um fator e a mesma variável, ainda que com expoente diferente, em outro fator, você vai aplicar a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é a própria variável, e soma-se os expoentes. Quem não estivesse repetindo, você só repete até o final.
Tudo bem? É assim que se dá a multiplicação. É como se você juntasse todo mundo num mesmo monômio. De 2 monômios ou mais, você transforma em apenas um através da multiplicação. Vamos passar agora a falar da divisão. A divisão se dá de uma forma muito parecida que a multiplicação. Só que ao invés de você utilizar a propriedade de potência de multiplicação de potência de mesma base, você vai utilizar a propriedade de divisão de potência de mesma base, onde você repete a base e subtrai os expoentes. Você vai continuar dividindo a parte numérica pela parte numérica e a parte literal pela parte literal. Você vai dividir os números pelos números e as letras pelas letras. Vamos ver. Primeiro exemplo, menos 4s ao cubo t à quarta v dividido por menos 2t elevado ao cubo vs ao quadrado. Professor, tem muita coisa aqui e não estou entendendo. Olha, preste atenção. Uma fração é uma divisão. Então a divisão vai poder aparecer tanto nesta forma aqui de fração, quanto nesta forma aqui horizontal, com o sinal da divisão. Então você vai continuar dividindo a parte literal pela parte literal e a parte numérica pela parte numérica. Você pode separar toda esta divisão em uma multiplicação de frações, separando cada um dos seus componentes. Então vai ficar menos 4 sobre menos 2 vezes s ao cubo dividido por s ao quadrado. Você vai colocar nas frações variáveis que são iguais, sempre que possível. Então, em uma fração você vai colocar o s, então eu procuro outro s aqui. Em outra fração você vai colocar o t, aí eu procuro outro t aqui. E em outra fração você vai procurar o v, e aí você vai procurar o vzinho aqui. Próxima variável, t. Então vamos lá. T elevado à quarta sobre t elevado ao cubo. E repara que o v aparece com o mesmo expoente no numerador e no denominador, 1. Quando isso acontecer, quando uma variável aparecer com o mesmo expoente no numerador e no denominador, ou no dividendo e no divisor, ou no primeiro e no segundo, você vai simplesmente cortar, porque um número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1, desde que esse número não seja zero. Então v dividido por v você pode cortar, que dá 1. Na parte numérica, que está piscando aí, primeiro jogo de sinal, menos com menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2, então fica 2. S ao cubo dividido por s ao quadrado, que está piscando, é uma divisão de duas potências de mesma base. Então você vai repetir a base s e subtrair os expoentes, 3 menos 2. E t elevado à quarta sobre t elevado ao cubo, você vai também fazer a mesma coisa. Repete a base e subtrai os expoentes. Efetuando as subtrações nos expoentes, nós temos 2st. 3 menos 2, 1, que você não precisa colocar. 4 menos 3, 1, que você também não precisa colocar. Próximo exemplo. Mais uma vez, vamos dividir o 14 por 7 e essa parte literal por essa parte literal aqui. Faz separadamente e multiplica um pelo outro. Então fica 14 dividido por 7 vezes. O x está sozinho, não aparece nenhum outro x, então eu só repito. E o y elevado à quinta eu divido por y elevado ao quadrado. E aqui apareceu uma divisão de potência de mesma base. Então, 14 dividido por 7 dá 2. E aí eu repito com o x, porque não tem nada para fazer com x. E o y eu vou repetir e subtrair os expoentes, 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, então meu resultado é 2xy ao cubo. Último exemplo de divisão, menos 21c ao cubo d à quinta, dividido por menos 28d à quinta c. Mais uma vez, parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. Sempre vai ser assim, tanto na multiplicação quanto na divisão. Menos 21 dividido para menos 28 vezes d à quinta sobre d à quinta vezes c ao cubo sobre c. Menos 21 sobre menos 28. Primeiro jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 21 não dá para dividir por 8, mas dá para simplificar. Dividindo esses dois números por 7, dá para cortar. Em cima, 21 dividido por 7 dá 3. E embaixo, 28 dividido por 7 dá 4. Com menos dá mais, então fica 3 quartos. D à quinta aparece igualmente no numerador e no denominador. Quando está igualzinho, você corta e o resultado é 1, que você não precisa colocar. Por quê? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 vezes qualquer número vai dar o próprio número. C ao cubo dividido por C.
Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, mais uma vez. Quando o expoente não aparece, é 1. Então fica 3 quartos de c elevado a 3 menos 1, efetuando a subtração, fica 3 quartos de c ao quadrado. Na multiplicação, se utiliza a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E na divisão, se utiliza a propriedade inversa, de divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Um é o contrário do outro, afinal, a multiplicação é o inverso da divisão e vice-versa.